Paz do Senhor, igreja, família, né? Hoje estamos em família. E para mim é um privilégio, nessa noite, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado no meu coração nesses dias com pessoas que eu amo tanto, né? Que estão aqui no dia a dia comigo. E queria agradecer ao Tony, a Julie, né? Por essa oportunidade de poder transmitir algo do coração de Deus. Que eu creio que, pela minha vontade própria, não estaria aqui, mas o Senhor, eu creio que tem uma mensagem para transmitir ao coração de cada um que está aqui. E se tem uma coisa que eu gosto sempre de pensar não importa o número de pessoas, né? Mas eu acredito que aqueles que eram para receber essa mensagem hoje, eles estão aqui. Amém? Queria mandar um beijo para o pastor Josequel, para a pastora Karina, que falaram que iam estar assistindo o culto hoje lá de casa. Dizer que eu amo vocês e se hoje eu estou aqui, é fruto do sim de vocês. Essa noite o Rafa fez um stories, né, amor? Falando sobre o sim deles, né? Que o sim deles gera em nós tantas oportunidades. E hoje nós desfrutamos de coisas lindas no Senhor através da vida deles. E eu queria dizer que eu amo vocês. Amém? E hoje eu queria falar algo que o Senhor falou comigo lá em Sapucaia, nós indo viajar. E uma das manhãs eu pude brevemente compartilhar, né, em poucos minutos ali, o que o Senhor estava falando comigo. Nós estávamos indo viajar e o Senhor estava falando comigo sobre as promessas. As promessas dele para nossas vidas, né? E no primeiro momento eu não entendia o porquê que o Senhor estava falando tudo aquilo para mim. E eu comecei a olhar para a minha caminhada, né? Para tudo aquilo que eu já vivi no Senhor, para todas as renúncias que eu já fiz. E não que isso tenha valor, para mim não tem valor, né? Mas eu comecei a olhar para tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida e quantas das vezes eu ouvi o Senhor falar e eu pensava, quando vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é meu coração, a minha emoção falando? E a gente vive uma geração de pessoas que não sabem esperar o tempo do Senhor. De pessoas que muitas das vezes não compreendem o chamado, não entendem o propósito de Deus para a sua vida, porque muitas vezes está apegado ao agora, né? Tem que ser agora. Se Deus falou, vai acontecer agora. E a gente vai e se frustra, né? Porque a gente quer comparar o tempo de Deus com o nosso tempo, né? E não é assim. O tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. E trazendo, né, para esse contexto dos jovens, né? Nós vimos muitos jovens hoje se perderem na caminhada por não saber esperar. Um dia diz, Deus falou comigo, eu vou vir, né? Vou usar o exemplo da missão. A gente vê quantas pessoas aqui, né, amor, Elô, chegarem aqui e falarem, nossa, Deus falou comigo e eu vim para cá porque o Senhor tem algo para fazer poderoso na minha vida. E a pessoa chega com aquele fogo, mas no dia a dia, na hora da dificuldade, né? Na hora da falta dos recursos, muitas das vezes que o Senhor nos prova também. Não que Deus deixe faltar, mas o Senhor nos coloca à prova muitas das vezes. E daqui a pouco a pessoa já, Deus me mandou embora, sabe? Então, a gente vive essa vida de um dia Deus fala, outro dia Deus fala outra coisa. E muitas das vezes pessoas aprisionadas nos seus traumas, no seu ego, no seu orgulho, querendo que o Senhor faça no imediato. E o Senhor, ele não trabalha assim. E toda a promessa de Deus, ela exige um processo. Um processo que muitas das vezes nós não estamos dispostos a viver. E eu vim nessa noite falar que as promessas do Senhor, elas não vêm prontas, gente. Elas são geradas. Elas são geradas. E quando Deus falou comigo, foi
um estranho, porque eu estava sentada na van e eu estava meio que dormindo, meio acordada assim, e eu via como se fosse uma mulher grávida. E eu falei para o Senhor: Deus, o que é isso, né? E o Senhor começou a falar comigo sobre uma gestação. E eu queria trazer essa reflexão para que vocês pudessem entender aquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite. Por que um bebê, ele fica por 9 meses na barriga de uma mãe? Ah, Letícia, é meio óbvio, né? A resposta. O bebê fica ali para ele crescer saudável, para ele ser alimentado, ser nutrido. Mas eu acredito que quando, né, a Julie, eu acho que é a única mãe que está aqui, não, tem mais gente que é mãe aqui. E quando tu descobriu que tu estava grávida, tu entendeu que aquilo era um presente de Deus, uma promessa? Mas quando tu estava ali no teu 4º mês de gestação, se alguém chegasse para ti e falasse assim: Julie, vamos ali atrás que nós vamos tirar o teu bebê, tu aceitaria? E por que tu não aceitaria? Se é uma promessa, se era o presente de Deus. Não estava pronto, né? E se tirasse antes do tempo, o que aconteceria? Morreria. E as promessas de Deus são assim. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: abortando ou gerando promessas. E eu queria perguntar para você, nessa noite: o que você tem feito com aquilo que o Senhor está entregando para você? Você tem guardado? Tem nutrido? Tem dado crescimento? Ou você tem orado ao Senhor e questionado: quando vai acontecer? Vai acontecer? Ou você tem duvidado daquilo que o Senhor tem falado para você? O Danilo, outro dia, pregou lá em Minas Leão e ele falou, né? E ficou entre nós, né? Ah, foi por acaso. Não foi por acaso, foi de propósito. E em tudo que acontece na nossa vida existe um propósito. E viver o cumprimento de promessas é impossível sem suportar o processo. É a mesma coisa que a gente querer colher sem plantar, liderar sem saber servir. E também sobre aparecer sem antes mesmo morrer para si mesmo. E eu falo isso porque para mim estar aqui é morrer para mim mesmo. E quando o Senhor começou a ministrar comigo sobre isso, eu olhei para promessas que eu recebi lá atrás, Julie. Eu lembro que nós estávamos num culto, numa tenda, e o Senhor entregou algo para mim. E eu saí de lá impactada, e eu sou missionária, e fogo, né? E depois, a minha vida continuou. E eu... será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Mas eu louvo ao Senhor porque Ele me gerou maturidade, sabe? Eu consegui gerar paciência no Senhor e eu consegui compreender o tempo de Deus, sabe? Se existe alguém aqui nessa noite que tem andado aflito, preocupado, questionando Deus sobre o amanhã, coloque isso na sua oração. Senhor, me ensina a viver o seu tempo. Nós somos de carne, nós somos humanos e a nossa vontade é de ver as coisas acontecer. Sabe, eu sou muito agitada e no dia a dia, acho que o meu maior conflito assim, das pessoas comigo é porque eu quero as coisas para ontem. E fulano arruma essa cadeira e se a cadeira não ir para o lugar, eu já vou botar a cadeira no lugar. Ou fulano, porque que a cadeira... E a gente é assim, a gente quer as coisas para ontem, né? Ah, a Karen rindo para mim, né? A gente quer as coisas para ontem. Mas Deus não trabalha dessa forma. E nessa noite eu queria falar sobre 2 mulheres da Bíblia que trazem para mim uma mensagem poderosa sobre esperar o tempo e confiar no Senhor.
Abre para mim em Lucas 1, versículo 6, por favor. E a primeira mulher que eu quero falar é sobre Isabel. E muitos sabem que Isabel, ela era uma mulher estéril, né? E não só estéril, ela era uma mulher muito velha. E o texto vai falar: esse casal vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por um sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. E ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes e os obedientes voltem a andar no caminho direito. E me chama muita atenção, né, esse texto que fala sobre a obediência, né? A obediência deles, de serem um casal aprovados, né, ao Senhor. E o Senhor olha para eles e entrega uma promessa. O texto também vai contar que, em primeiro momento, Zacarias, ele duvida, né, do que está acontecendo. E depois de um tempo, ela descobre a gravidez, né? E eu fico pensando, imagina, você confiar tanto em Deus, a ponto de anos e anos esperar a promessa acontecer. E a segunda mulher que eu quero falar é sobre Maria. Maria, ela era virgem. Também, né, aos nossos olhos humanos, como isso aconteceria, né? Uma estéril, uma virgem, como poderia gerar? E quantos de nós nos olhamos e olhamos para as nossas falhas, para aquilo que há de ruim em nós? Não que exista algo bom, porque tudo que há de bom em nós é o próprio Cristo. Mas muitas das vezes, preso aos nossos traumas, e olhando e dizendo assim: eu não consigo, eu não vou dar certo, não vai acontecer, comigo não. Porque eu acho que a fulana é melhor que eu. Usa ela, Senhor. Eu ainda não sou capaz. Mas eu vim nessa noite dizer que o Senhor é quem capacita. É o Senhor que chama. E se Ele chama, Ele cumpre. Se Ele falou que iria fazer, Ele vai fazer, vai acontecer. Lucas 1, 26.
Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou um anjo, Gabriel, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem, será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo como rei, como foi no antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa, dizia que não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês da gravidez. Pulando, Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. E para mim é lindo demais, né? Porque são duas mulheres diferentes, mas que puderam provar e viver de provar a promessa do Senhor, de gerar a promessa do Senhor, né? Isabel, ela era estéril, Maria era virgem. E se nós parássemos por aqui, o próprio texto, né, já teria feito uma grande obra em nós. E sabe o que mais me chama a atenção? É porque o Deus que diariamente a gente duvida é o mesmo Deus que fazia esses milagres antigamente. O Deus do impossível que nós lemos na Bíblia é o mesmo Deus do impossível hoje. Só que o problema é que nós estamos presos naquilo que a nossa mão consegue alcançar, aonde os nossos pés conseguem chegar. E nós esquecemos de olhar para aquele que é soberano. As duas foram escolhidas por Deus. Isabel, escolhida para dar à luz a João Batista, o mensageiro do Messias. Maria foi escolhida para dar à luz ao Salvador do mundo. Nenhuma das duas foi escolhida porque eram boas. A gente não vê em nenhum momento citar que elas eram boas pregadoras, que elas entregavam revelações, que elas cantavam muito bem. Duas mulheres que viveram o extraordinário de Deus. Uma na sua velhice e uma muito nova. Sabe o que isso nos mostra, meus irmãos? Que o Senhor, Ele não está preso à nossa idade, à nossa circunstância. Deus, Ele não está preso àquilo que humanamente para nós é dificuldade. Porque, vamos combinar, né, gente? A gente é campeão, né? E em colocar empecilho e dificuldade, né? Para o Senhor. Deus não procura os mais capazes, Ele chama aqueles que Ele decidiu usar. Talvez, e eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque muitas pessoas acham que o ser chamado por Deus e viver as promessas de Deus está relacionado ao microfone. E não está. O viver a promessa de Deus está ligado a quem nós somos no dia a dia, no relacionamento que nós buscamos ter com o Senhor. Sabe, eu gosto de usar o Rafa como exemplo porque eu admiro muito ele, porque ele é o cara do evangelismo.
Ele senta com morador de rua, ele entra nas casas, ele bate nas casas, ele entra, ele tem uma facilidade. Mas Deus chamou ele específico para isso. Mas tem outras pessoas, Julie, que Deus usa através de um abraço, de um bom dia, de um boa tarde. Existem pessoas que a gente olha e pensa assim: nossa, essa pessoa é muito mansa, né? Eu olho para algumas pessoas e fico pensando: nossa, essa pessoa é muito mansa. Eu queria muito ser assim. Mas não adianta. Deus, ele tem algo particular para cada um de nós. Não adianta eu querer gerar a promessa que Deus entregou para Amanda. As duas viveram, podemos dizer, um milagre de Deus, né? Nos dois casos, gerar era necessário um grande milagre, né? Uma intervenção divina, né? E isso aconteceu. Porque quando Deus ele entrega a promessa, ele também cria os meios de cumprir ela. Cara, eu fico pensando às vezes assim, cara, Deus não tem explicação para mim. A gente pode tentar usar todas as palavras para descrever o Senhor, mas a gente não consegue, né? Porque a palavra vai dizer que Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. E uma das coisas que também aconteceram com as duas antes de gerarem, darem à luz, as duas receberam uma palavra. E não só receberam a palavra, mas como abrir o coração para viver aquela promessa no Senhor. Eu fico pensando em quantos comentários, quantas coisas talvez Maria não escutou por ser virgem. Quantas pessoas não duvidaram de quem ela era, do caráter dela. Isabel também vai falar, quando ela descobre a gestação, ela vai falar assim, ó: agora eu não vou ser mais tratada com indiferença porque eu não tenho filhos. Imagina o que aquelas mulheres não sofreram na época. Mas elas receberam uma palavra e puderam gerar a promessa porque elas suportaram o processo. E muitas das vezes nós não queremos suportar o processo porque é doloroso, é difícil. Às vezes tem que engolir alguns sapos, né? E eu amo o pastor demais. E quando eu cheguei aqui na base, eu nunca vou esquecer de algo que aconteceu. Me perdoa, Nicole, eu falei para ela que eu não ia usar um testemunho específico. Mas nós estávamos aqui, e na época eu trabalhava e eu estudava na escola, né? Fazia o college. E um certo dia eu cheguei do trabalho extremamente cansada, né? Eu estava num momento tão difícil, doloroso, assim, de adaptação. E pra mim no início, gente, eu acho que o mais difícil foi o morar em comunidade, o quarto com as meninas ali, né? E numa reunião eu meti os pés pelas mãos lá. Falei umas coisas que não devia. E nesse dia, o pastor, ele foi muito usado por Deus. Foi tremendamente usado por Deus. Ele me confrontou de uma maneira que eu não lembrava nunca de ter sido confrontada.
E até hoje, né? Às vezes ele me chama e fala: tá errado, fez errado, precisa mudar nisso, precisa consertar nisso. Tu não pode falar o que tu quer, não é dessa forma. E eu louvo a Deus por isso, porque era isso que eu precisava para crescer. É isso que eu ainda necessito para crescer. E eu lembro que naquele dia eu fiquei tão zangada. Meu Deus. Eu acho que se pudesse ver, saía fogo assim das orelhas, assim, sabe? E ele me confrontou em amor e por meio da palavra naquele dia. E no primeiro momento não adiantou muito. E eu lembro que teve a discussão, a bagunça toda ali. E ele conversou comigo e precisou sair para resolver algo. E quando ele saiu, eu fui decidida. Eu vou embora. Quem que ele está pensando que ele é? Quem que ele pensa que ele é para falar assim comigo? E eu lembro que eu estava arrumando as minhas coisas, chegou uma mensagem dele no meu celular. Falando para mim: minha filha, não desiste. O Senhor tem algo para fazer na tua vida. Tudo que o diabo quer é tentar fazer tu desistir. E naquele momento, eu olhei para mim, na frente assim da minha cama, com a mala tudo pronta assim. E eu não sabia o que fazer. Porque aquela hora só tinha uma opção: quebrar o orgulho. E para um colérico quebrar o orgulho, gente, é difícil. É difícil. E naquela hora eu peguei, tirei assim as coisas da mala e comecei a chorar. E falei: Deus, me ajuda. Porque naquele momento eu estava decidida a esquecer tudo que o Senhor já tinha falado comigo. Sabe, aquele fogo, aquela paixão de missão já tinha passado naquela hora. Só tinha orgulho, ego dentro de mim. Mas eu ouvi o Senhor naquele dia: espera, espera, vai valer a pena, espera, vai valer a pena. E eu e o pastor, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas eu sempre sou grata por esse dia. Porque se aquele dia eu tivesse ido embora, Julie, eu não voltava mais. Se aquela hora dentro do meu quarto eu não tivesse decidida a ouvir o Senhor, com certeza ali seria o fim. Ele disse: e não teria me conhecido também. Amém, amor, tu faz parte da promessa. E hoje eu tenho vivido tantas coisas no Senhor porque eu suportei. Eu venci e eu ainda suporto, eu ainda venço. Sabe? Não é todos os dias que a gente quer viver a promessa de Deus, né? Mas se a gente entende o porquê foi chamado, o para que foi chamado, sabe? E quando a gente entra nos lugares e vê pessoas serem tocadas, e para mim começa a fazer sentido. Lá em Minas do Leão, a gente entrou em tantas escolas e ministrou com as crianças, sabe? A gente pôde ver literalmente Jesus entrando em todas as casas por meio das crianças, Julie. E eu comecei a lembrar de coisas que o Senhor já tinha me falado lá atrás, sabe? E eu, meu Deus, é sobre isso, vale a pena, vale a pena, vale a pena não desistir. E o Rafa estava sentado comigo, né, amor? A hora que nós íamos embora, assim, eu chorei, assim, agradecendo. Eu não lembro se foi o Rafa ou o Bruno que fez uma oração de agradecimento por tudo que o Senhor tinha feito naquela cidade. E eu olhei assim para mim e eu falei: ainda bem que eu não desisti lá atrás. Eu não estaria vendo tudo isso que o Senhor está fazendo. Eu não estaria participando daquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu agradeço ao Senhor porque eu permaneci. Sabe? E tem pessoas que estão iniciando a caminhada agora. E eu queria dizer para vocês: vai ter dias que a saudade vai apertar. A dificuldade vai bater na nossa porta. Tem dias que a gente vai querer se esconder para chorar e não vai ter um lugar que não tenha uma pessoa. Tem dias que a gente vai correr lá para a esquina, né, Lô, para chorar. Mas vale a pena. Vale a pena.
Porque aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir. Ambas carregaram uma promessa. Nenhuma delas viu o cumprimento no mesmo dia em que recebeu a notícia. As duas precisaram esperar, as duas precisaram suportar o processo, as duas precisaram confiar enquanto nada ainda era visível. E uma coisa que o Senhor falou comigo que eu anotei é: promessas não são produzidas pela ansiedade, são geradas pela fidelidade. E quem me conhece sabe que sempre que eu vou orar, eu falo sobre isso, sobre a fidelidade do Senhor. Porque eu tenho provado disso. A minha vida, todos os dias eu tenho provado da fidelidade do Senhor. Sabe? E a gente acha que muitas das vezes é sobre o recurso financeiro e não é sobre isso. Não é sobre isso. É quando tu acorda de manhã e às vezes tu está se sentindo um nada. E tu olha em volta e tu pensa assim: hoje eu só queria ficar dormindo. Hoje eu não queria ninguém. Aí chega alguém e bate assim: tu pode conversar? Ah, amiga, depende da conversa, né? E mesmo assim, o Senhor te dá uma palavra. Naquele momento o Senhor te dá força. Aí tu começa a entender: ah, não sou eu, não tem a ver comigo, não tem nada a ver comigo. É a fidelidade do Senhor mais uma vez sendo revelada. Porque a palavra vai dizer que quando fraco, eu estou forte, eu estou no Senhor. Isabel representa que Deus faz florescer aquilo que parecia morto. Maria representa que Deus cria aquilo que nunca existiu. A Isabel venceu a esterilidade. E a Maria, ela ultrapassou as leis da natureza, da física, da ciência, né? Sabe, meus irmãos, que na noite de hoje nós possamos sair com a nossa mente aberta, nosso coração aberto, para poder suportar o processo, gerar no Senhor. Se o Senhor ainda não te entregou a promessa, é porque você ainda não está pronto, não está maduro. Mas eu também queria dizer para você: não aborte aquilo que o Senhor tem para sua vida. Sabe o que é mais difícil? O mais difícil de entender é que nós somos responsáveis por viver ou não aquilo que o Senhor falou para nós. Só você sabe das palavras que o Senhor já entregou para você. Só você sabe do choro. Então permaneça fiel naquilo que o Senhor entregou para você. Se o Senhor ainda não fez, suporte o processo, vença, mesmo que doa, mesmo que machuque, permaneça. Não abandone o Senhor, não troque aquilo que é do Senhor. Deus, Ele não escolhe pessoas com base na sua capacidade, limitações ou circunstância. Ele escolhe pela graça e Ele prepara aquele que Ele chama. E eu queria perguntar para você: o que você tem feito com o que o Senhor tem te entregado nesses dias?
Você está gerando as promessas de Deus ou está abortando o processo por causa da pressa, da urgência? Quem espera o tempo de Deus gera promessas. Quem vive pela ansiedade corre o risco de abortar. Eu queria pedir para você se colocar de pé.